Boa noite, irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso tema. Eu vou apenas citar o que faltou sobre a questão do que irrita a criança e não vou me deter mais nisso, porque senão nós não conseguimos cumprir os outros 7 textos que nos faltam, que nos ensinam a respeito da depressão nas Escrituras. Então nós estamos vendo que o personagem a ser estudado nas Escrituras é Elias. Então os irmãos têm liberdade de fazer isso, ler, reler os textos a respeito de Elias, para nós compreendermos melhor como que as crises se dão. Nós estamos olhando a primeira expressão que está em Colossenses, capítulo 3, o texto diz: e vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então o desânimo começa com a irritação que os pais promovem. Nós estamos entendendo que o pensamento que produz o desânimo, ou a depressão, é o pensamento da falta. Então você olha o que falta, você não consegue olhar o que Deus Pai te deu. Você consegue olhar apenas aquilo que falta. E essa visão, depois de um certo tempo, abate o coração. Isso vai ficar confirmado para todos nós quando nós abrirmos os outros textos. Vocês vão ver que a questão da falta é uma questão forte nos textos bíblicos, né? Nós vimos que algumas coisas que os pais fazem irritam os filhos. Nós citamos falta de tempo, nós citamos falta de quietude ou falação demasiada, nós citamos atrito conjugal ou falta de paz. E agora eu vou citar só os outros pontos, sem me deter neles. Quando falta justiça, porque nas Escrituras não é o filho quem julga é o pai. Então nós temos muitas casas em que pai e mãe não julgam as situações que existem. Eles são omissos no julgamento. E quando os dois não julgam, o sistema empurra um dos filhos para julgar. E não é papel de filho julgar o que acontece na casa. É papel de pai e mãe. Então, os pais não se posicionando, ou os próprios pais agindo com injustiça sobre os filhos, isso irrita e desanima. Então, a falta de justiça. Que mais? Ironia. Falta de incentivo. O oposto pode ser a ironia. Quem aqui tem uma mente irônica? Levanta a mão. Então a ironia faz isso, produz isso. Então pais que brincam com seus filhos, brincam com assuntos sérios, zombam, brincam publicamente, dão apelidos, nomes. E isso daí a Bíblia ensina que é um ato de arrogância. E que é um convite à guerra. Provérbios vai dizer que o homem que lança flecha, fogo e morte, como quem lança flecha, fogo e morte, é aquele que diz: fiz isso por brincadeira. Então a brincadeira é um convite à guerra. E nós já vimos o custo que a guerra tem, né? Que outra coisa irrita? Rigidez. Eu posso trocar essa palavra por religiosidade. Eu posso trocar essa palavra por uma exigência demasiada. Filho, dá conta do que ele dá conta. Se você pedir além do que ele dá conta, você cai numa religiosidade, numa tensão, num legalismo que é danoso para a alma humana. 1 João 5,3 vai dizer assim: porque os meus mandamentos não são penosos.
Então o que Ele nos pede dentro do que nós somos capazes. Se você pedir para um filho mais do que ele é capaz, você não vai conseguir deixar ele bem. Isso irrita e depois de um tempo desanima. Que outra coisa irrita? Já é parecido com o que eu falei. Agitação. Que pais aqui são agitados? Levanta a mão. Que pais aqui são apressados? Levanta a mão. Olha lá. Gente apressada é gente agitada. Vamos, filho, vamos. Estamos atrasados. O ritmo de um filho não é o teu ritmo. Para você não atrasar, comece mais cedo. Simples. Não tem problema. Você não vai atrasar. É só começar mais cedo. Vai pondo tudo em ordem. Mas a agitação é outra coisa que irrita. Filho, falta serenidade, falta um espírito gracioso, firme, porém gracioso, leve, né? Que outra coisa nós temos? Falta de verdade. Pais que não lidam com as verdades. Meus queridos, os nossos filhos atingem uma certa idade, em geral 14, 15, 16 anos, em que eles deveriam ouvir de nós sobre os nossos defeitos. Ou você acha que você não tem? Ou você acha que o seu filho não vê? Você acha que ele não vê? Se ele tiver um mínimo de coerência dentro dele, se ele vier para a reunião da igreja, ele vai ouvir sobre o que é pecado, o que é verdade. E se você próprio não assumir isso daí, isso é grave para um filho, porque ele não está aprendendo a lidar com a questão da verdade. Então a falta de verdade é outra coisa que irrita. E aí os diversos tipos de abuso. Abuso sexual, emocional, abuso psíquico, abuso de privação e abuso físico. Mas aí eu precisaria de 2 horas só para falar disso. Então os irmãos podem ouvir aquele estudo que eu citei para vocês, que vai estar mencionado lá no tema da irritação, vai estar mencionada a questão dos abusos. Então, essas coisas deprimem filho com o tempo. Então a gente começa irritando e termina com eles abatidos e desanimados. Agora vamos dar uma olhadinha na segunda expressão que o texto bíblico traz. Então a próxima expressão é ekakel, estar completamente desanimado, estar esgotado, exausto. E agora se refere aos adultos. Então como que o desânimo ou a depressão vai abatendo o Filho de Deus e, por falta de vigor, de energia, ele não consegue avançar no Senhor, porque não tem aquele espírito vibrante, alegre, que entende, que compreende, não compreende. Lembra quando eu estava na cama naquele dezembro? Eu tenho uma cabeça ativa. Nem pensar eu conseguia. Porque quem está muito desanimado, está tão abatido, que às vezes não consegue nem pensar direito a vida. Imagina como é que ele vai crescer no Senhor. Ele não vai conseguir crescer. Então, essa pessoa está completamente desanimada, está esgotada e ela está exausta. Quem aqui nesse momento se vê assim? Levanta a mão. Esgotado ou exausto? Certo. Vamos lá. Primeira menção. Nós temos 6 menções dessa palavra. Eu quero dar uma olhadinha nos 6 textos a respeito disso. Primeira menção. Lucas capítulo 18, versículo 1. É maravilhoso o texto.
Diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Essa palavra esmorecer é desanimar. A palavra ekakel. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Queridos, a primeira expressão que o Senhor usa, Ele usa numa parábola de uma viúva. Uma viúva, a Bíblia faz uma distinção da viúva e da viúva verdadeira e da viúva. A viúva é aquela que tem filhos, pais, irmãos, tios, que podem ajudá-la. Mas 1 Timóteo capítulo 5 fala da viúva verdadeiramente viúva. Particularmente, a minha compreensão, o texto fala dessa viúva, de alguém que não tem recurso algum, não tem socorro de ninguém. É ela e apenas ela. E a Bíblia ensina que Deus é o pai dos órfãos e o juiz das viúvas. Então, ela tem alguém para julgar a causa por ela, que é Deus. Faz sentido? Mas, dependendo do problema que ela tiver, ela não consegue enxergar ninguém. Falta recurso. Ela tem um juiz ímpio e perverso. Um juiz ímpio e perverso. Quantas irmãs aqui não têm maridos longe do Senhor? Quantas irmãs não tiveram maridos alcoólatras? Quantas famílias não vieram de lares desprovidos de ajuda? Às vezes um pai descompensado, problemático, preguiçoso, não trabalhador, às vezes insano, meio louco, com problemas de raiva, adúltero, e uma mãe sofrida, que não tinha recurso para julgar a causa dela. Então, situações onde a gente se vê muito sozinho, muito sozinho, são situações em que você pode ter um coração desanimado, abatido. A morte, por exemplo, é uma situação que te deixa sozinho. Por quê? Porque a morte, ela é uma experiência, quando você passa por perder um ente querido, um ente próximo, a grande maioria das pessoas, inclusive dos irmãos, não dão conta do tema. Então, quem perdeu alguém e está sofrido, vira leproso. As pessoas não conseguem, às vezes, nem conversar. Os irmãos estão entendendo? É uma situação de muita solidão, de muito abandono. Você sofre, e o sofrimento, via de regra, dura 2 anos,
Hoje existem estudos que diz que o luto no homem pode chegar a 5 anos. Os estudos mais recentes. Porque a mulher, ela lida melhor com a dor. O homem não lida tão bem com a dor. Então ele pode esticar a dor do sofrimento dele por mais tempo do que deve. E queridos, situações de longo prazo, onde você não tem o que fazer, podem abater o teu coração. E aí o Senhor nos dá uma esperança. Por quê? Porque Ele conta essa parábola dizendo que essa mulher foi importunar o juiz. E um juiz perverso ia atender uma viúva? Não. Mas ele raciocina e diz: por causa da chateação dela bater na minha porta, eu vou julgar o casal dela. Então aqui é um ensino simples sobre o dever de orar constantemente sobre aquelas situações em que só Deus Pai pode julgar. Porque tem situações, irmãos, que só Deus pode tocar. Você já levou para o líder da igreja, não resolveu. Você já levou para um psicólogo, um terapeuta, um conselheiro. Você já foi no médico e parece que nada resolve a situação. Todos nós estamos sujeitos a termos situações de longo prazo. Situações que esticam, que são longas. Os irmãos entendem? E aí nós precisamos de uma visitação do Senhor sobre aquela situação. Porque só Ele é capaz de ver como resolver a situação. Nós temos que lembrar que as situações para nós, elas são difíceis. Lembra de Naum 1:3? Lá quando diz que ele tem um caminho na tormenta e na tempestade, que as nuvens são o pó dos seus pés, e ele tem um caminho na tormenta e na tempestade. Meus queridos, imagina uma onda. Eu estive uma única vez em Israel, e quando eu estive lá, 2 anos antes, ou 3 anos antes, não me lembro, tinha tido um vento muito forte no mar da Galileia, e teve ondas de 9 metros. Meus queridos, 9 metros são 3 andares. Talvez pegue isso daqui. Você imagina o barquinho numa onda dessa? Então ele afunda e você vê aquela coluna de água. E de repente ele te leva lá para cima e você vê aquele mar revolto. Assim é a emoção de alguns de nós. Desce e dá desespero, sobe e continua a dar desespero. Você só tem uma visão diferente, mas é a visão do mesmo mar revolto. Então Naum diz que ele tem um caminho na tormenta e na tempestade. Ele tem este caminho. Esses dias eu tenho muito prazer em acompanhar viúvas ou viúvos, porque é um momento de muita fragilidade. Teve uma irmã que eu acompanhei no aconselhamento por alguns anos, e eu disse para ela, falei: querida, para bem seu e da sua saúde, você deveria separar, porque está grave a tua situação, você está com o risco de uma doença grave. E ela falou: César, eu entendo você, mas ela não deu conta e não separou. O que Deus fez? Fez ela enviuvar. Quando ela enviuvou, eu fui visitá-la, falei para ela: querida, eu acho que eu preciso te pedir perdão, porque eu falei para você separar e Deus não queria que você separasse. Deus queria te enviuvar. E ela virou e falou: não, César, Ele me pôs para fora de casa. Eu vivi uma situação dificílima, dificílima.
você tinha razão, eu pus a minha vida em risco, e eu não poderia ter posto, mas o Senhor foi favorável para mim. Aí, esse homem deixou dívida, mas deixou dívida, mas deixou dívida, mas deixou dívida. Há uns 8 meses atrás, ela me liga, sorrindo: César, eu preciso te contar uma coisa. O que houve? O Senhor me visitou. Como assim? César, a dívida foi cancelada. O governo, não se sabe como, o advogado não entende, o governo cancelou a dívida. 1.700.000 e tantos mil. Ele é o juiz das viúvas. Ele é o juiz das causas impossíveis. Meus queridos, os sinais precisam nos seguir. Nós não vamos ser essas igrejas que correm atrás de sinais. Nós não vamos ser, porque nós corremos atrás do nosso Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Mas nós precisamos buscá-lo de tal maneira que os sinais nos sigam. Estes sinais seguirão aos que creem. Então nós precisaríamos ter um joelho no chão, constante, firme, sólido. Senhor, o Senhor vai julgar a minha causa. Em algum momento, o Senhor vai julgar a minha causa, porque o Senhor prometeu naquela situação, naquela parábola. Os irmãos estão entendendo? Então, nós precisamos ser despertados em fé. Por isso que o texto termina dizendo: porventura achará o filho fé na terra? Então nós temos que lembrar que o nosso Deus, Ele é poderoso. Eu sou um privilegiado, porque eu vejo pessoas deprimidas curadas, ansiosas curadas, angustiadas curadas. Eu vejo isso semanalmente, meus irmãos, porque o poder do Senhor está sobre o seu povo. A questão é, não adianta pegar o caminho para Fortaleza querendo ir para São Paulo. Por isso que os textos bíblicos estão nos apresentando o caminho. No caso aqui, o caminho é uma oração diante de um Pai perfeito. Senhor, eu aguardo em Ti. Senhor, enquanto o Senhor não age, eu confio que o melhor para mim é o Senhor não agir, porque o Senhor é um Pai perfeito. Senhor, eu agradeço porque eu tenho. Senhor, eu agradeço porque eu não tenho. Querido, não olhe o que te falta. Não olhe o que te falta. Falta alguém para julgar a minha causa. Falta alguém para julgar a minha causa. Não falta. O nosso Deus é um Deus maravilhoso e perfeito, que no seu tempo e da sua forma age sobre nós. Dá para entender, irmãos? Então nós precisamos entender essa verdade que nos é ensinada aqui. Todos nós teremos situações em que são situações difíceis. Tem 2 versículos que eu vou citar apenas e que é importante sobre essa porção, que é 1 Timóteo 5:24, diz assim: o pecado de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que outros só mais tarde serão vistos. Então Deus olha todo o pecado contra nós, mas Deus tem um tempo próprio de julgar tudo aquilo que é feito. O outro texto que é muito conhecido, 2 Pedro 3, 8 e 9. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, ainda que alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é fiel para com todos, não querendo que nenhum de vós pereça, senão que todos cheguem ao
arrependimento. Por que Deus não julga algumas situações? Porque Deus está contemplando todo mundo que está perto de você. Às vezes você está pronto, mas o seu marido não. Às vezes você está pronto, mas um filho seu ainda não. E o Senhor está contemplando todos, para que todos cheguem ao arrependimento. Então nós temos que ter fé simples e pura, de que Ele é um juiz perfeito, de que Ele é um juiz poderoso, de que Ele tem um caminho na tormenta e na tempestade. Acha um caminho no meio de uma tormenta, só Deus para encontrar, mas Ele tem este caminho na tormenta e na tempestade. Então, se você olhar a situação, você desanima. Qual é o quadro mais clássico que nós temos nas Escrituras? Pedro. Vocês lembram de Pedro? Vocês lembram? Ele, olhando o Senhor, eles estavam aterrorizados, achando que era um fantasma. Vocês lembram aí o que ele falou? Se é o Senhor, manda-me ir até ti. Mas vem, Pedro. E enquanto ele olhou o Senhor, ele andou sobre as águas. No momento que ele viu as ondas, ele afundou. O que isso fala para você? Faz sentido? O que isso fala para você? Se você colocar os seus olhos, a sua mente, naquilo que são os problemas da vida, depois de um tempo você vai afundar. E alguns de nós afundamos no desânimo. Eu tenho tido o privilégio de conversar com vários de vocês rapidamente. E eu estou percebendo uma coisa em comum. Alguns aqui sofreram muitos com os pais. E alguns aqui cuidaram dos pais desde muito cedo. Então você vem carregando um peso desde muito cedo. O que acontece quando vem o peso da vida adulta? Você já está esgotado. Você já está esgotado porque você passou uma vida na infância, no período de formação, vendo o erro dos seus pais. Você via a onda todo aquele tempo. Os seus olhos são treinados em ver a onda. E você precisa aprender, como nos tem sido ajudado pelo irmão Romeu, que você precisa contemplar o bendito Senhor, o bendito Filho. Você precisa aprender a colocar os teus olhos nele, porque é nesta visão dele que você vai ser completamente liberto, totalmente liberto. Os irmãos estão entendendo? Existe uma frase antiga que diz assim, que o pensamento é como um passarinho. Você pode evitar que um passarinho passe voando sobre sua cabeça? Não, mas dá para evitar que ele faça ninho, certo? Alguns irmãos, as agruras da vida têm feito ninho na sua cabeça. E meu querido, em nome de Jesus, está na hora de desfazer isso. Está na hora de desfazer. Não deixa a tua carne fazer isso com você. Não deixa o diabo te manter olhando a onda o tempo todo. Não deixa. Põe o teu joelho, a tua boca no pó, o teu joelho no chão, a tua boca no pó. Há um juiz que julga a sua causa. Pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas você vai rodear essa muralha 7 vezes, e essa muralha, em nome de Jesus, vai ruir. Então você tem que entender isso. Senhor, eu não vou ficar abatido. Eu vou olhar que eu tenho um reto juiz. Eu não vou olhar a situação, mas eu vou olhar o reto juiz que eu possuo. Amém? Vamos um pouquinho mais. Segunda expressão. 1 Coríntios 4:1.
Desculpem, queridos, 2 aos Coríntios 4:1. 2 aos Coríntios 4:1. Queridos, o irmão Romeu já falou um pouquinho sobre a questão de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja infantil. E gente infantil é cansativa. Pega uma criança de 3 anos de idade agitada. De que jeito você está no final do dia? Você está acabada. Pega, segura, né? Assim, de vez em quando eu estou nos aeroportos da vida, eu vejo uma mãe ou um pai com uma coleirinha no filho. Vocês já viram? Coleirinha de pulso. Prende no filho para o peão não escapar. Porque tem filho que escapa com muita facilidade. Infantilidade é esgotante. Na criança ela é esperada. Mas ela não é esperada no adulto. Mas nós temos muitos adultos infantis. Nós temos filhos mais afetuosos que os pais. Os pais passaram uma vida e não aprenderam a lidar com afeto. Nós temos filhos mais verdadeiros que os pais. Os pais não aprenderam a lidar com verdade. Nós temos filhos mais pacíficos que os pais. Os pais são briguentos, difíceis, complicados. Então, nós temos adultos que são cansativos. E Paulo, ao 2 aos Coríntios, ele vai abrindo o coração dele para tentar resgatar a autoridade dele. Porque os irmãos não aceitavam a autoridade dele. Então Paulo vai tendo que escrever coisas que são difíceis. Ele diz, por exemplo, assim: suportai-me, pois, na minha loucura. E ele começa a falar bem dele. O que um homem de Deus não deve fazer. Mas por que ele fala bem dele? Ele fala bem dele para ver se ele consegue resgatar a autoridade que ele tem sobre aquele povo. Então ele vem desde o primeiro capítulo, falando: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de misericórdias e Pai de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Desde o início, ele vai falando, até que no versículo 7, ele diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Nós vamos olhar esse texto daqui a pouco. Então, Paulo, ele está sofrido ao escrever 2 aos Coríntios. E aí vem a segunda vez a palavra ekakel, estar completamente desanimado, estar esgotado, estar exausto. No 4:1, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Essa palavra desfalecer é desanimar. E aqui, do meu ponto de vista, Paulo está falando a todos aqueles irmãos que exercem algum tipo de ministério na casa do Senhor. Porque, meus irmãos, gente é a principal coisa que existe na terra. Porque nós somos a única coisa eterna nessa terra. O resto tudo vai pegar fogo. Essa cadeira vai pegar fogo, microfone, tudo vai ser incinerado no final dos tempos. Mas gente é a única coisa que tem valor nesta terra, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Porém, se gente é a coisa mais importante dessa terra, gente é a coisa mais difícil dessa terra. Tem pessoas que são difíceis.
Tem pessoas críticas. Tem pessoas ácidas. Tem pessoas irritadas o tempo todo. Tem pessoas cebolentas que te faz chorar. Difícil de lidar. Tem gente com todo grau de dificuldade. Como eu disse para os irmãos, talvez o estudo que mais tenha me ajudado recentemente, é um estudo de 2019, é um estudo recente, de 6 anos, é o estudo sobre a graça. Porque eu entendi que Deus foi gracioso comigo e me tolerou, mas me tolerou muito, até eu amadurecer minimamente. Quem sou eu para não tolerar qualquer irmão que seja? Não posso fazer isso. Então eu tenho aprendido com a graça de Deus. Só que, meus irmãos, líderes são pessoas que lidam com gente o tempo todo. E eles podem, a médio prazo, esgotarem. Então Paulo está dizendo para ele mesmo: tendo este ministério, eu não desfaleço. Eu não vou desfalecer. Ele escreve isso no início da carta. E ele vai com essa toada durante a carta toda, sem desistir da igreja de Corinto. Meus queridos, a segunda epístola de Coríntios é uma epístola preciosíssima, porque fala da profundeza dos nossos relacionamentos. É aquele texto que diz: não tendes limites em nós, mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. No capítulo 10, ele vai dizer: porque não ultrapassamos o limite da esfera que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Então Paulo, como um homem maduro, ele define bem qual é o papel dele. Até aqui eu posso ir, daqui em diante eu não posso, porque o Senhor não me chamou para isso. Então ele, num espírito maduro, vai definindo os limites dele. Por isso, Paulo, apesar de ter tristeza sobre tristeza, ele não tem nenhuma crise depressiva como Elias. Porque ele soube respeitar os limites que a vida estava trazendo sobre ele. O fato é que tem irmãos líderes que têm um coração abatido e desanimado. E você precisa fazer como aquela viúva. Lembrar que o Senhor prometeu que vai tirar as manchas e as rugas da igreja. O seu papel é semear, o seu papel é regar, mas é papel do bendito Espírito Santo de Deus dar o crescimento naquilo. Então aqueles líderes que de alguma forma têm na sua mente questionado o ministério, têm ficado mais abatido com o ministério, têm querido desistir do ministério. Algumas irmãs, esposas de líderes, estão abatidas, esgotadas e às vezes até instigando seu próprio marido a desistir e desanimar do ministério. Meus queridos, Paulo está dizendo que é uma situação que gera desânimo. E como nós estamos entendendo, você tem que aprender a olhar o que tem e não o que falta. Você tem que aprender a olhar o poder de Deus agindo e não a falta do poder de Deus não agindo nas coisas. Meus queridos, agindo eu, quem impedirá? Ele tem um tempo. Ele tem um tempo. Uma palavra que eu desejo estudar, que eu ainda não estudei, é a palavra lembrai-vos. Porque tem no Novo Testamento e tem no Velho Testamento. Então, por exemplo, Deus se lembrou de Noé. Eu preciso estudar essa palavra.
O que significa Deus se lembrar? Porque eu acho que Ele não esqueceu nunca. Mas vai estar muito possivelmente no sentido de que chegou o tempo de agir. E Deus vem e age. Então não desanime, porque não importa qual seja a situação do ministério, não importa a realidade que você vive, o nosso Senhor sempre tem um caminho no meio da tormenta e na tempestade. Amém? Então os líderes que estão assim, eu deveria parar tudo. E deveria fazer um apelo. Para que se tenha algum líder assim, vier aqui na frente e nós orarmos. Mas o meu encargo maior não é com o sofrimento desses líderes. O meu encargo maior é a maneira pela qual a igreja trata esses líderes. E eu vou citar 2 versículos. Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Meus queridos, mas eu estou muito à vontade, porque apesar de ser um presbítero, eu não estou exercendo a função de presbítero, porque o Senhor me definiu para viajar e atender. Se eu for um presbítero, eu não tenho condições de fazer essas 2 outras coisas. Então eu estou muito livre, falando como um presbítero e falando como uma ovelha. Meus queridos, líder tem que ser lembrado. Líder hospeda gente na casa. Ele vai ter que pagar o gás que esse irmão consumiu. Ele vai ter que pagar a comida que esse irmão consumiu. E a igreja deveria se lembrar dele. E a igreja deveria socorrê-lo, irmão. Você está precisando de alguma coisa? Líder precisa de livro, de dicionário. Você sabe quanto custa? Nós precisaríamos ter o encargo de ofertar a esses irmãos. Neste momento da minha vida, eu tenho um amigo próximo de mim, que foi pastor a vida inteira, e que não tem recurso para a vida final dele, pois eu tenho dentro de mim o encargo de ajudá-lo a ter recurso. Os irmãos precisam, a igreja precisaria se lembrar dos seus líderes, porque basta a dificuldade que é no dia a dia. Meus irmãos, se um de vocês passar mal, sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Vai acordar ele de madrugada com você em mente. Oh, meus queridos, oh, meus queridos, oh, meus queridos, eu não conheço a realidade de vocês, graças a Deus por isso, porque eu estou falando livre, mas livre sem conhecer nada. Mas, meus queridos, líder precisa ser lembrado nas suas angústias, nas suas dores, nos seus sofrimentos. Vocês se lembram do apóstolo Paulo? Todos me deixaram, ninguém saiu na minha defesa. E para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, porque líder pode ter tristeza sobre tristeza, e líder precisa ser considerado nas suas necessidades. É uma infantilidade nossa, e eu estou me colocando como ovelha. Só recebermos, só recebermos, só recebermos e só recebermos. É uma infantilidade nossa, porque eles são de carne e osso. Eles têm esposa, têm filhos, têm dores, têm angústias, têm ansiedades, têm sofrimentos, e têm todo o peso da casa de Deus. Os irmãos entendem? Eu dou graças a Deus, porque eu sei que os irmãos se reuniram hoje à tarde com o irmão Romeu.
E eu dou graças a Deus, porque eu queria ter ido e não tive tempo de ir. Porque eu estou livre. Não ouvi nada. Não sei de nada. E aí fica apenas a direção da parte do Senhor para vocês. Lembrai-vos dos vossos guias. E considerando o fim da vossa vida, líder precisa ser ajudado até o fim da vida dele. Ele precisa ser ajudado até o fim da vida dele. Em oração, em zelo, em assistência, com dinheiro, com cuidado, com orientação. Líder precisa disso. E aí o outro texto diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem, e no Senhor vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Eles precisam ser vistos em alta conta com amor. Então eu vou fazer um desafio para a igreja, não para os líderes. Pergunta para o teu líder: meu irmão, como que eu posso te considerar em amor? O que você precisa para que eu te ame? O que eu posso fazer para você se sentir amado? E deixa ele responder, porque ele conhece as necessidades dele. Então, isso pode ocorrer com um líder, mas não para aí, porque no mesmo texto continua, e aí vem a terceira expressão, segundo aos Coríntios 4,16, diz assim: por isso, não desanimamos, agora a palavra desânimo, ekoakel. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que ele está falando? Ele está falando das agruras do corpo. Gente, esses dias uma pessoa próxima de mim foi até São Paulo consultar com um oncologista e perguntou assim: doutor, o que eu faço para não ter câncer? Um médico ímpio. Ele virou e falou assim: não fique triste. Qualquer pessoa da área de saúde vai te dizer hoje o seguinte: não estresse. Como é que eu digo isso para um líder? Como é que eu digo para ele, não se estresse? Meus queridos, quando eu estava na condição de presbítero, Romeu acompanhou esse período lá atrás, quando eu estava na condição de presbítero, eu parei muitas vezes no hospital. Muitas. Com a pressão alterada. Por causa do tema da igreja. Um pastor esses dias me falou que foi no cardiologista e disse que o cardiologista falou para ele: quase 50% das pessoas que eu atendo com pico de pressão estão ligados ao ministério. Porque, meus queridos, o nosso corpo sofre com as tensões que nós temos. Pega um irmão aqui que é reativo, que está precisando de aconselhamento. O líder da igreja, quando vai conversar com ele: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Se eu falar assim, ele reage. Se eu falar assado, ele reage. Senhor, me enche do Senhor. Você acha que isso não fadiga? Que não cansa? Então ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que, ainda que o corpo exterior dele esteja corrompido, ele está vendo a falta. Faltou saúde. Mas o que Paulo faz?
ele vê que o homem interior dele se renova de dia em dia. Então ele não deixa que a mente dele seja tomada pela angústia do sofrimento físico que ele está passando. Os irmãos estão entendendo? Nós não temos tempo, mas se eu fosse estudar um pouquinho melhor o versículo, no capítulo anterior, no próprio capítulo, Romeu citou ontem os textos. Meus queridos, você pode ver que eu e Romeu não combinamos nada. Nós estamos citando textos muito parecidos. Por quê? Porque o encargo é o mesmo, com roupagem diferente. Parece que enquanto eu estou falando para a pessoa, o Romeu está falando para a igreja. A minha impressão. Mas o encargo é o mesmo. Restauração. Seja pessoal, seja da vida do corpo. Restauração. Se eu fosse estudar, Paulo diz assim: porque em nós habita a morte, mas em vós a vida, a zoe de Deus. Paulo está dizendo o quê? Que para ele produzir vida no rebanho, ele tinha que morrer para ele mesmo. Suportar as vigílias, os jejuns, suportar a escassez, suportar o frio, suportar as perseguições. Alguém tem que sofrer para o rebanho ser protegido. Quem sofre? Os líderes. Então, líderes, não desanima. Não desanima. Amém? Continua olhando o teu bendito Senhor. Lembra de uma coisa: a cruz matava de 12 a 24 horas. O nosso Senhor morreu em 6. Por quê? Porque Ele era homem de dores. Se Ele trilhou esse caminho, eu e você trilharemos o mesmo caminho. Amém? Olha para o teu Senhor e não para aquilo que está te faltando. Terceiro texto. Quarto texto. Gálatas 6:9. Dá uma olhadinha lá. Vamos ler o 6:6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. De novo, aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Sabe o que a Bíblia está ensinando? Você come picanha? Quem aqui come picanha de vez em quando? Certo? Você come um bom filé, alguma coisa assim? Não? Tem por aqui? Não? Tem. Tá, eu vou mudar a frase. Falta aqui. Você come uma boa sobremesa? Faça participante da coisa boa aquele que o instrui. Leva para casa do teu líder. Você teve uma coisa boa? Leva para casa do teu líder. Tem algo que te satisfez? Leva para casa do teu líder. Vocês estão me entendendo? Leva para casa do teu líder. Porque os líderes precisam gozar das coisas boas. O texto está dizendo: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. O Paulo me buscou no aeroporto. E a Arminda preparou um bom jantar. Eu aqui de púlpito ontem olhei a Arminda e falei: ela está com o farolzinho embaixo. Aí mirei ela. Ela cuidou de mim. Eu tenho que fazer as coisas boas minhas pertencentes a ela. Cheguei até ela. E daí, minha filha? Você está bem? César, acabei de perder um tio. Aí eu gastei um tempo com ela. Porque
a gente tem que retribuir. Toda liderança precisa ser retribuída pelo povo. Então, eu espero não estar sendo insistente, nem pesado, apenas mostrando um princípio das Escrituras. Aí diz assim, versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A palavra usada aqui, cansemos, que palavra que é? Desanimar. Gente, tem gente que a gente faz 1, 2, 3, 5, 10, 15, e nós não devemos parar até Deus nos dar a ordem. Não se cansa de pessoas. Agora, eu vou estudar melhor isso em Tessalonicenses. Se você olhar o versículo 2, diz assim, levai as cargas uns dos outros. E o versículo 5 diz assim, porque cada um levará o seu próprio fardo. Quando você estuda essas palavras em separado, está dizendo o seguinte, que o pacote do outro é mais pesado que o meu pacote. Então eu tenho que aprender a levar a carga do outro. Mas aqui você vai colocar um asterisco de reserva, que eu preciso fechar esse tema em Tessalonicenses. Mas nós precisamos entender que pessoas precisarão de ajuda. E nós precisamos ter esse coração voltado a essas pessoas. O que mais? Então vimos, certo? A quarta menção. Quinta menção, Efésios 3,13. Uma menção parecida. Olha o que diz. Paulo falando. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Então presta atenção no que eu vou te ensinar. Eu preciso carregar o fardo do outro. Mas eu tenho que lembrar que o fardo do outro é do outro. Existe um ditado que deixa isso bem claro para nós. O ditado diz assim, a lã não pesa para o carneiro. Alguém já tinha ouvido isso? Não? Então é um ditado lá do sul, é comum para nós lá. A lã não pesa para o carneiro, dizendo o quê? Que aquilo que Deus reservou para nós, Ele dá a graça da gente carregar. Mas Paulo está dizendo o seguinte, eu peço que vocês não desanimem nas minhas tribulações. Por quê? Porque a gente pode sofrer tanto com a dor do outro, que aí a gente desanima. E aí o problema está em nós. Tem pessoas aqui que são uma esponja. Chamam para si a dor do outro. Chamam para si a dor do outro. Uma experiência comum que eu tenho na clínica, falando de viuvez, é quando há uma viuvez de uma mulher, de um homem. O homem morreu, a mulher ficou viúva com criança pequena. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Está faltando pai! Como é que vai fazer sem o pai? Simples! Quem é o pai dos órfãos? Deus. Ele tem pai? Tem. Deus vai cuidar? Vai. Queridos, eu mexo com gente. Você pega uma viúva equilibrada, os filhos dela não estão nas drogas, são trabalhadores, são relativamente
resolvidos. Sabe por quê? Porque Deus se fez o pai deles. Tudo depende do olho com quem você olha. Tudo depende da maneira pela qual você vê. Se você vê a falta, você abate. Se você vê o que tem, teu coração é reanimado naquilo e olha aquilo de um jeito diferente. Os irmãos estão entendendo? Lembrando que um luto é feito com 2 anos. Então, por 2 anos, especialmente no primeiro ano, a pessoa vai sentir muito a dor da falta. Existe a morte, é uma moeda de 2 lados. Tem a faceta ligada ao pecado, o afastamento de Deus, o juízo eterno, o terrível cemitério. Existe um lado horrível da morte. Eu vou dizer odioso, porque a palavra inimigo significa odioso. O último inimigo a ser vencido é a morte. Existe um lado horrível da morte, mas existe um lado glorioso da morte. O lado de que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O lado de que não sei o que eu vou escolher, se estar aqui ou estar com Ele, porque é muito melhor estar com o Senhor. O lado de que a morte é um servo, descrito em 1 Coríntios 3, um servo que nos dá entrada no reino eterno. O texto de que Jesus, muito possivelmente, se coloca de pé para receber todo irmão que morre nele. Você fecha o olho aqui, e o nosso Senhor que está assentado à destra de Deus, se põe de pé para receber os seus. Lembra de Estevão? Lembra que ele viu a glória de Deus e viu Jesus em pé à destra de Deus. Ele não estava sentado. Por que ele estava em pé? Alguns estudiosos dizem que ele se colocou de pé para receber Estevão. Já pensou, você fecha o olho aqui e abre com ele de pé para ele te ver? Não olhe o que te falta. Não olhe o que te falta. Olha todas as glórias daquilo que ele tem, daquilo que ele traz, daquilo que ele produz em cada situação, meu irmão. Aprenda a ter os olhos do Senhor. Desiste de olhar com os olhos do teu pai, do diabo, dos olhos de Adão, e aprenda a olhar com os olhos do Senhor, vendo o que os olhos comuns não veem. E aí, nessa palavra, a última expressão é 2 Tessalonicenses 3,13. Abra lá. Mas aqui eu tenho que me debruçar um pouquinho no texto. Diz assim, 3,13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Muito parecido com Gálatas. Não vos canseis de fazer o bem. Certo? Vamos dar uma olhadinha no contexto, porque nós temos que olhar o contexto. Versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Uma expressão forte. Se aparte de todo irmão que anda desordenadamente. Mas o que é andar desordenadamente? O texto vai explicar. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista
oferecer-vos exemplos em nós mesmos, para nos imitardes. Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Meus irmãos, tem gente folgada entre os irmãos. Tem gente preguiçosa entre os irmãos. Tem gente que, para poder fazer o seu sustento, se intromete na vida para ver se consegue levar alguma coisa. E o texto bíblico está dizendo que é para nós colocarmos um limite nesses irmãos, porque senão tem irmãos que podem abusar por anos, a fio, de determinadas famílias. Alguém aqui já viveu ou conheceu alguma situação dessa? Levanta a mão. Olha lá. E aí, presta atenção no que eu vou te dizer. Quando Satanás vê que ele não vai conseguir despertar um pecado em você, sabe o que ele faz? Coloca alguém pesado perto de você. Porque se você tiver que carregar alguém pesado, você caminha mais lentamente. E aí ele vai dizer: a elas, porém, determinamos e ordenamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Ou seja, não deixa esses irmãos abusivos, preguiçosos, acomodados, exploradores, não deixa eles te desanimarem. Porque são alguns poucos que são assim. Existem muitos irmãos que precisam de ajuda e não são exploradores. Está dando para entender? Então Paulo está mostrando aquilo que desanima, aquilo que abate a gente. O cuidado com os outros, o ministério, as causas não julgadas, essas coisas é que podem produzir o abatimento e a depressão dentro de nós. Mas aí ele escala. E aí ficaram 2 versículos. Ele escala mais, e agora ele vai apresentar 2 versículos bíblicos para mostrar para nós o que é uma depressão maior, um abatimento maior. A palavra usada é exaporeomai, no grego, que significa estar totalmente perplexo, estar completamente destituído de medidas ou recursos, renunciar a toda esperança, estar em desespero. Então agora, a emoção da depressão ficou mais acentuada. Ficou mais acentuada. O texto bíblico não se refere a Jesus no Getsêmani assim. Porque o texto bíblico não fala que ele desanimou lá. O Senhor tinha uma firme determinação de ir para Jerusalém, como nos foi dito. Ele tinha essa determinação. Porém, o Senhor teve angústia. Ele teve angústia. Um aperto que dá no peito. Quem aqui já teve angústia? Não tem lugar bom. Por isso que o Senhor ia e vinha. Ia e vinha. Porque não tem lugar bom. Não tem lugar bom. Qual é o pensamento que gera a emoção da angústia? Uma tragédia iminente. Uma tragédia iminente. Gera essa sensação da angústia.
que é um pouco próximo dessa expressão do desânimo, mas não é a mesma coisa. É um abatimento violento. Violento. É como se eu recebesse uma ligação agora de um dos meus, dizendo que um dos meus está na UTI em estado crítico. Preste à morte. Eu vou estar em desespero. Eu vou ter lutas para ter esperança. Mas aqui, possivelmente, era uma situação que demorou para Paulo. E ele foi pensando a respeito daquilo, e ele não tinha forma de sair daquilo. Por isso, estar totalmente perplexo, estar completamente destituído de medidas ou recursos. Uma depressão maior. Um abatimento maior. Os estudiosos, essa palavra aparece em primeiro lugar em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. O versículo 7 diz assim: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Agora presta atenção. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Onde é que Paulo desesperou da própria vida? Nós temos 4 possibilidades, os estudiosos dizem. A primeira, a violência da multidão em Éfeso. Vocês se lembram daquele ourives chamado Demétrio? Vocês se lembram que ele incitou uma turba contra Paulo? Vocês se lembram que a turba gritou por 2 horas, grande é a Diana dos Efésios? Vocês se lembram que um irmão foi pego e espancado, até que os soldados romanos interviram? Vocês se lembram que Paulo queria se entregar, e os irmãos não deixaram ele se entregar naquela situação? Então, alguns estudiosos dizem que pode ter sido esta situação. Outros estudiosos dizem que era a própria ansiedade de lidar com os coríntios. Porque em 2 Coríntios 2, ele vai dizer, não tive tranquilidade no meu espírito. Em 2 Coríntios 7, ele vai dizer, tive lutas por fora e temores por dentro. Então alguns estudiosos sugerem que é a própria relação com a igreja de Corinto que deixava Paulo tenso, porque era uma igreja difícil, reativa, e que fazia oposição ao ministério dele. Ele tem que dizer, vós sois a minha carta escrita, não com pena e tinta, mas nos corações. Ele tem que dizer, eu vos gerei em Cristo Jesus. Ele tem que resgatar a autoridade dele, de tamanha era a oposição enfrentada ali. Então alguns estudiosos dizem que é uma outra possibilidade. Outra possibilidade é do espinho na carne, porque ele cita em Corinto. Então dele ter um espinho na carne, alguns estudiosos dizem que era a doença dele. Eu acho, mas aí divide isso por 100. Eu acho que era a própria oposição que ele vivia na igreja. A própria resistência que ele vivia na igreja. Então ele era profundamente humilhado naquela situação.
Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Então eu orei 3 vezes ao Senhor para que o tirasse de mim. E o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então o Senhor, todo homem de Deus, ele tem que levar a fraqueza, para que o Senhor seja forte em nós. Então pode ter sido essa situação, mas meus queridos, eu acho que foi a última situação. Eu acho que foi essa. Sabe qual que é? Abra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 30. E porque também nós nos expomos a perigo a toda hora, dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor, se como homem lutei em Éfeso com feras. Paulo foi colocado na arena. Qual seria o teu pensamento, a tua emoção, se você fosse colocado numa arena com leões? Qual seria? Seria de desânimo? Meu Deus, acabou. Acabou. E não acabou para Paulo. De alguma forma, ele venceu as feras. Porque o Senhor tem um caminho na tormenta e na tempestade. Não quero que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Queridos, presta atenção. Se um ente teu estiver morrendo, ele só vai morrer de uma coisa. Porque nessa terra só se morre de uma coisa. Não se morre de câncer, não se morre de acidente, não se morre de tropeção, não se morre de infarto, não se morre de AVC. Nesta terra só se morre de uma coisa, do dia que Deus escreveu. E sobre este dia, nenhum de nós pode fazer nada. Nada. Então nós temos que ter um coração descansado diante das ameaças da vida. Porque a vida, ela ameaça. Meus queridos, eu tenho 2 filhos morando longe. São adultos, mas os 2 morando longe. Como você acha que eu me senti quando eles mudaram? Qual você acha que foi a sensação? E daí? E daí? E daí? E daí? A avenida é perigosa? Meu filho foi morar em São Paulo. E daí, André? É perigoso, não é? Como é? De que jeito que é? Eu estou indo aí para ver com você. A gente tem cuidados, mas o que nos descansa é que o Senhor o deu e só o Senhor pode tomar. Amém? Então a outra palavra aqui é esta palavra. Então Paulo teve um desespero monstruoso diante da morte. Certo? E aí, a última palavra, então, segundo aos Coríntios, ainda, capítulo 4, versículo 8. Você pode ver que está em Corinto, a grande maioria das menções. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Não deprimidos. Por quê? Porque tem situações que nos deixam perplexos.
Irmãos, todos nós vamos ter situações assim. Você pode ter um relacionamento de longa data, que por uma fagulha da língua, pôs em chama todo um relacionamento de anos. A palavra perplexo significa estar sem recurso, estar em dificuldade. Quantos aqui já não deveram, ou não devem, e você não vê saída, e você pode ficar abatido com isso? Ser deixado em necessidade, estar embaraçado, passar vergonha, estar em dúvida, não saber que caminho tomar, achar-se perdido, estar em dívida, não saber o que decidir ou o que fazer. Então, perplexo é uma situação onde você não tem um caminho. Todos nós podemos ter situações em que nós vamos ficar assim, perplexos. Meu Deus, não acredito. Meu Deus, não acredito que isso aconteceu. Meu Deus, como é que isso pode ter acontecido? Meu Deus, como é que a situação existiu? Uma separação, uma morte, uma dívida, uma perda financeira que você não esperava, um documento assinado, um engano, alguém que te explorou, que te mentiu, que te traiu, que te errou, que cometeu algum erro contra você. Oh, meus queridos, qualquer um de nós pode ter situações de perplexidade, e isto não é para nós desanimarmos, porque nós olhamos o que nós temos no Senhor. Amém? Amém. Vamos parar. Se coloque de pé. Queridos, eu não sei se é um hábito dos irmãos ou não, mas eu queria que, com muito respeito uns aos outros, aqueles que têm sido tocados pela palavra, não só minha, mas também do irmão Romeu, e que se encontram abatidos, desanimados, que se encontram em dúvida, perplexos, que se encontram com causas a serem julgadas, eu queria que você fizesse uma coisa. Eu queria que você se colocasse de joelhos aonde você está, porque eu gostaria de orar por você. Então todos nós vamos curvar nossas cabeças, e todos aqueles que estão precisando de uma visitação do Senhor na sua situação, eu gostaria de orar por você sobre isso agora. Amém, 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 amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito de Deus, o Senhor nos ensina que muito pode pela súplica, oração. Se alguém estiver enfermo, ore. Senhor, eu oro por cada coração, por cada mente, por cada vontade. Eu oro pelas irmãs que têm desespero, que têm irritação, que estão deprimidas, que estão ansiosas. Eu oro pedindo que o Teu Espírito Santo faça aquela visita que o Senhor fez a Abraão, e que o Teu povo seja livre. Abre os olhos do nosso entendimento, faz o que o Senhor fez com o servo de Eliseu, ajuda-nos a ver o socorro que o Senhor tem trazido. Em nome de Jesus, tem misericórdia, porque nós somos pó, nós somos frágeis. Se o Senhor virar o rosto, nós entramos em desespero.
Por isso, Espírito Santo de Deus, com essa humildade, com esse joelho no chão que os meus irmãos têm, visita o teu povo, para que o teu nome seja glorificado no nosso meio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podem se assentar.